Amém, queridos? Graça e paz. Tudo na paz com vocês? Amém? Antes de começar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer ao pastor Getúlio por nos convidar para estarmos aqui. Apesar de estarmos numa grande maratona, a Nova Geração tem 25 agendas agora no Carnaval. São 5 equipes que estão espalhadas pelo Brasil. E nós estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo. Quero agradecer ao pastor Manuel, pastora Marilda, a todos os pastores. Agradecer ao pastor Marco, pastora Luísa, pelo carinho. Obrigado por nos encaixar dentro do projeto de vocês. E dizer que quando eu volto aqui, eu volto a lembrar de coisas tão boas que aconteceram na minha vida aqui em Goiânia, aonde o Espírito Santo de Deus construiu tantas coisas incríveis na nossa história. E eu falo para Gustavo, que a gente caminha muito juntos, como Deus, Ele foi bom com a minha vida nesse tempo que nós passamos aqui. Então sempre Deus vai te levar a lugares onde Ele vai lembrar da sua história, onde Ele marcou o seu destino, para que novos ciclos comecem. Amém? E antes de começar nessa manhã a ministração, eu queria fazer 3 orações. Eu estava aqui com a Cris está comigo, minha esposa amada, 19 anos de casado esse ano. Se eu tivesse casado 1000 vezes com uma mulher, eu casaria com a Cris. Cris é uma mulher incrível. Obrigado, meu amor, por você estar hoje conosco aqui. Esses giros pelo Brasil, a gente fica um pouco distante de casa de vez em quando, e assim o coração aperta. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente se junta para estarmos juntos, caminhando e ministrando juntos. Obrigado, meu amor, por você estar aqui comigo. Você é uma pessoa incrível, uma mulher incrível. Eu queria começar nessa manhã com 3 orações. 3 orações que eu acredito que são bem específicas para a nossa história, para o nosso destino. Porque a grande verdade, pastor Marcos estava conversando comigo ali agora, sobre a questão de termos experiências profundas com Deus. Sabe, o grande desafio da igreja, em todas essas andanças pelo Brasil e pelo mundo que Deus tem nos levado, o que eu tenho visto, eu tenho enxergado uma geração que tem desejado uma experiência pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero contar algumas experiências que Deus tem feito conosco, tanto no céu e na terra. O ano passado nós ganhamos 10.800 jovens em uma praça em Águas Claras, onde um culto de avivamento acontece e a galera vem chegando, e todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós reunimos quase 4.000 jovens sentados naquela praça. E eu quero dizer para você, 92% dos jovens que se assentaram conosco o ano passado, 92% queriam tirar as suas vidas. Eles queriam se suicidar. Então nós temos uma geração que ela está endividada com a experiência que ela precisa ter com Deus. Então, sabe, nessa manhã, quando eu cheguei aqui, Deus falou assim: Alessandro, eu quero que você mude a sua administração. Eu quero que você fale sobre uma experiência profunda e você conte algumas coisas que têm acontecido com você. E eu quero falar isso nessa manhã. Mas antes de começar, eu queria fazer 3 orações. A primeira oração, eu queria que você fechasse os seus olhos. A primeira oração que eu queria fazer nessa manhã é uma oração de gratidão. Sabe, por tudo que o Senhor fez na nossa vida todos esses anos. Eu não sei que dia você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, mas eu tenho certeza que chegando aqui hoje, nesse lugar, nesse marco de mudança que pode ser a sua vida nessa manhã, eu tenho certeza que você tem muitas coisas para agradecer a Deus. Quantos milagres Ele fez na tua vida? Sabe, o dia que Ele entrou pelas portas do seu coração e Ele abriu caminhos, sabe, e Ele te deu sementes e disse: agora eu quero que você semeie nos lugares onde não nasceram nada. Sabe, começaram a nascer coisas incríveis na sua história. Sabe, milagres incríveis foram construídos para que você pudesse chegar aqui hoje e você pudesse ter uma experiência sobrenatural com Ele. Sabe, então nessa manhã eu queria que você, que está aqui, você enchesse o seu coração de gratidão e soltasse pela tua boca palavras gratas a Deus, dizendo: Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha história. Obrigado por todo esse tempo que o Senhor me deu a oportunidade de servir, sabe, de te tocar e de alguma forma, sabe, o Senhor se manifestar em mim. Obrigado pelas vezes, Espírito Santo, sabe, de todas as dificuldades que eu tive, o Senhor apareceu. Sabe, o Senhor apareceu, o Senhor conversou comigo. Obrigado, Deus, pelas pontes que o Senhor construiu para que eu pudesse, Deus, alcançar o destino que o Senhor tinha para mim. Obrigado pelas curas, pelos milagres, pelas vezes que eu achava que não tinha mais jeito, Espírito Santo. O Senhor veio, o Senhor me tocou.
Sabe, obrigado Espírito Santo pela cura na minha saúde. Obrigado porque o Senhor entrou na minha casa. A salvação do Senhor entrou no coração dos meus familiares. A tua salvação entrou no meu coração. Obrigado Espírito Santo por essas experiências. Ore ao Senhor agora. Ore ouvindo a sua voz. Não ore para dentro, ore ouvindo a sua voz. Sabe, forme um som, uma voz, um som ao seu redor. Faça isso agora. Deus quer ouvir a sua voz. Não tenha medo de fazer essa oração. Deus ama uma igreja que ora. Deus ama uma igreja que se expõe, uma igreja que, sabe, declara a Ele que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é Pai, sabe, que Ele é Filho, que Ele é Espírito Santo. Faça isso agora. Faça isso agora. Ore ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, obrigado por todas as madrugadas que eu acordei e eu esperava uma visitação do Senhor e o Senhor veio. Obrigado Espírito Santo, porque quando eu precisava ser incendiado, que eu não acreditava mais que o Senhor poderia falar comigo, o Senhor falou. Sabe, Espírito Santo, às vezes, Espírito Santo, que eu me senti só e o Senhor veio, o Senhor trouxe os teus anjos e eles me abraçaram. Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é a pessoa, sabe, o seu melhor amigo. Ele tem que ser o seu melhor amigo nessa manhã. Então agradeça a Ele por tudo, sabe, por esse mediador que Ele tem sido, por as crises que aparecem na nossa história. E simplesmente Ele toca, Ele dá destino, sabe, Ele abre caminhos de destino para que possamos alcançar milagres incríveis e sobrenaturais. Nessa segunda oração, com seus olhos fechados, eu quero que você ore agora, sabe, por aquilo que é promessa de Deus na sua vida que ainda você não alcançou. Sabe, aquela promessa que você tem buscado, aquela palavra, aquela profecia, sabe, que se manifestou na sua história, que Deus mandou os profetas e eles atravessaram o seu caminho e eles alinharam o seu destino com Deus e com o céu. E eu quero que você converse com eles sobre isso. Talvez você esteja esperando uma cura. Sabe, nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer curas incríveis aqui. Sabe, Ele vai curar pessoas, Ele vai alinhar destinos, Ele vai colocar uma voz dentro de você, e essa voz vai se manifestar de uma forma poderosa. Então ore por isso agora, ore para que Deus incendeie a sua casa. Sabe, se Ele tem uma promessa de usar os seus filhos, pais que estão aqui, ore pelos seus filhos e diga: Espírito Santo, o Senhor tem uma promessa de usar a minha casa para o Senhor, e eu quero pedir ao Senhor: toque na minha casa, Espírito Santo. Sabe, ore por isso agora, ore pelas palavras que estão dentro de você. E nessa oração você vai dizer: Deus, eu não vou desistir, por mais difícil que seja que esteja. Sabe, Espírito Santo, sabe, por maior que sejam as barreiras, talvez eu tenha que passar por lugares tão, sabe, eu estou passando por lugares tão áridos, mas Deus te diz: eu vou te fortalecer, eu vou te levar até lá. Sabe, é na oração de gratidão que Deus faz isso, é na oração de gratidão que Deus faz isso, é na oração de gratidão, que o Espírito Santo de Deus faz isso. Então ore a Ele agora e diga: Espírito Santo, cumpre em mim a Tua palavra, cumpre em mim as Tuas promessas, sabe, cura as pessoas que estão ao meu redor, os meus relacionamentos, os meus vínculos, melhora isso, melhora, Pai, o meu relacionamento contigo. Espírito Santo, me usa no meu chamado, no dom que o Senhor me deu, me enche de unção, para que esse dom apareça para a minha geração, Espírito Santo. Nessa terceira oração que eu quero que você faça, eu queria que você colocasse a sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado. E eu quero que você plante na vida dela uma semente que você quer colher na sua vida. Plante na vida dela uma semente que você quer colher na sua vida. Plante na vida dela aquilo que você, sabe, algo que você quer colher na sua vida. Talvez você queira colher cura, plante cura na vida dela. Mas agora eu quero que você ore ouvindo a sua voz. Eu não quero que você ore, sabe, eu quero que você enche esse lugar de uma palavra que você está liberando sobre a pessoa que está do seu lado. Vamos misturar os milagres que nós queremos que aconteça com as pessoas que estão ao nosso redor agora. Isso, ore mais alto, faça essa oração, encha o templo de uma adoração e de uma oração e de um reconhecimento. A Bíblia fala que Jó foi restituído quando ele orava pelos seus amigos. Sabe, a Bíblia fala que tem amigos que são mais achegados que irmãos. E o Espírito Santo diz a você, sabe, hoje, que quando você está fazendo essa oração, Ele está construindo um ambiente que você precisa para romper naquilo que você precisa romper. Faça isso agora. Faça isso. Ore com fé. Ore com fé. Derrame as suas lágrimas por esse milagre que você quer que aconteça na vida do seu irmão. Faça isso. Faça isso.
Deus opera milagres nessa manhã aqui nesse lugar. Milagres poderosos, Espírito Santo. Milagres poderosos, Espírito Santo. Milagres poderosos, Espírito Santo. Que a tua glória, oh Deus, que a tua graça, que o teu favor, que o teu nome seja honrado acima de todos os nomes nessa manhã. Aleluia. Aleluia. É isso. Amém. Você crê nisso que você fez? Já poderia terminar o culto agora e já passar para o pastor Manuel para ele poder fazer a ceia. É isso. Sabe, eu estava aqui orando. Eu estava vindo para cá hoje pela manhã. E o Espírito Santo começou a me trazer ao meu coração milagres incríveis que aconteceram na nossa história nos últimos anos. Eu estava no nosso GR um dia desses. É um grupo de relacionamento que nós nos reunimos num bairro do Lago Sul, de Brasília, chamado Lago Sul. Estávamos numa casa de um cara. Esse cara, Deus pediu para mim cuidar do coração dele. Nas eleições de 2014, eu estava concorrendo às eleições. Sabe quando você está num processo eleitoral muito difícil? E de repente, estoura a Operação Lava Jato. O senhor lembra, pastor Marcos? A Operação Lava Jato. Explodiu no Brasil. E quando estoura essa operação, o sistema governamental do Brasil ficou totalmente bagunçado. Aonde os temores apareceram, porque a grande verdade é que nos últimos 20 anos existe uma palavra de alinhamento sobre a nossa nação. Em 2011 nós trouxemos um cara chamado Bob Hazlett. Bob Hazlett está entre os 5 maiores profetas dos Estados Unidos. Esse cara, ele chegou no Brasil, preste atenção. Ele chegou no Brasil, nós pegamos ele no aeroporto e deixamos ele no hotel. Esse cara deitou para dormir. E ele teve um sonho que na verdade foi uma revelação, uma palavra de Deus para um tempo na nossa nação. Aonde ele sonhou que uma mão, ela saía do escuro e ela aparecia para todos. E ele tinha uma marionete na mão e essa mão mexia. E essa marionete mexia e Deus dizia assim para ele: esse homem dessa mão, ele vai ser muito envergonhado. E ele vai ficar doente. Essa mulher que ele usa como marionete, ela não vai terminar um ciclo na nação. E eu quero dizer para você, diga ao Brasil que vou balançar a árvore do Brasil. E eu vou fazer um alinhamento, aonde o Brasil virá para as ruas e ele gritará. E eu vou falir a corrupção no Brasil e a extorsão. Eu vou fechar portas que envergonhavam o Brasil. A gente que anda lá fora, você não tem noção de como eles enxergam muitas vezes a nossa nação. Um país de corrupção. E quando o Brasil chega em algumas conferências, sabe, as palavras elas impactam e colocam pessoas no seu destino, é muito impactante. Sabe, e Bob naquela noite ele tem esse sonho e ele diz: o sistema político brasileiro vai falir. Agora olha que louco. Ele falou isso, profetizou, foi embora para o seu país. Fui convidado para falar em um culto de empresários lá em Brasília. E aí 3 vezes não deu certo, na 4ª vez eu fui. E quando eu chego na 4ª vez nesse culto, que me convidaram, eu me sentei, eu estava pregando sentado assim, entra uma pessoa lá na porta, e quando essa pessoa ela entra lá na porta, Deus me mostra uma espada, e essa pessoa com a família dela andando no fio da espada, e uma voz diz assim: o caminho dele é difícil, a porta dele é estreita, e eu quero o coração dele. Mal sabia que esse cara era um dos maiores empresários do Brasil. E ele sentou com a sua família, e ele começa a assistir o culto, e chega no final, ele falou: eu quero que o senhor faça uma oração por mim. Eu falei: claro. Deus me mostrou assim, 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 e fiz uma oração por ele. Aquele dia ele aceitou Jesus de uma forma incrível. Na verdade ele voltou para Jesus. E ele vai para sua casa. Eu chego na minha casa, eu me deito para dormir, e o Espírito Santo de Deus, de madrugada, ele começa a falar em voz audível no meu ouvido. Ele falou: levanta e escreve isso. E eu peguei, Deus me levou a Gênesis capítulo 40. E aí ele começa a me dar uma palavra para aquele cara. E eu escrevi para aquele homem, e Deus me disse assim: assim como eu mandei chamar José, eu vou chamar ele. E botou o nome dele. E eu escrevi uma carta,
No outro dia, eu chamei uma pessoa e falei bem assim, cara, entrega essa carta para tal pessoa que estava naquele culto e pronto. E a nossa vida continuou. A vida dele continuou, a minha vida continuou e a gente... De repente, essa pessoa, 3 dias depois, ele está indo para Furnas, na sua fazenda, e aí ele recebe uma ligação dizendo assim, do advogado, volta, pega o seu próprio avião, vai para Curitiba que saiu a sua prisão na Operação Lava Jato. Olha que louco. E esse cara, quem aqui já viu o filme Polícia Federal? Bom, então você sabe o que eu estou falando, né? E esse cara, o avião desse cara pousou lá, e esse cara foi preso. A mulher dele me liga, e ela fala bem assim, Alessandro, eu preciso muito falar contigo. Sabe, Sérgio leu aquela carta e ele ficou extremamente tocado pelo Espírito Santo e ele precisa, sabe, conversar muito contigo. E eu preciso te levar, você sabe o que aconteceu? Eu falei, sei. E eu preciso que você vá em Curitiba comigo. E eu falei dentro de mim, nem a pau. Jamais eu vou lá. Tu é louco, no meio do processo eleitoral. Nunca, jamais eu vou pisar no lugar daquele. Eu não quero saber, não é problema meu. E o Espírito Santo de Deus, ela conversou comigo, ela falou, posso te encontrar? Eu falei, pode. E aí ela marcou lá na casa dela, e aí eu falei, eu vou lá ouvir, mas eu não vou mexer com isso. Mano, eu desliguei o telefone, eu estou no corredor da minha casa assim. Quando eu estou entrando no meu quarto, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, ei, você não é um político, você é um pastor. Eu quero que você vá lá, e eu quero que você cuide do coração dele, porque eu quero falar com ele. Eu peguei, entrei no meu carro e eu fui à casa dela, conversamos. Moral da história, 2 dias depois, uma porta do saguão do aeroporto estava abrindo em Curitiba, 250 repórteres, sabe, no meio do saguão, os cliques da câmera, pastor Manuel, parecia uma metralhadora, um helicóptero subindo. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí saímos, fomos ao hotel, quando chegamos um andar do hotel, uma parte do andar já estava alugado para os repórteres, porque aquilo era novidade no Brasil. No outro dia eu estava chegando num corredor em Curitiba, na carceragem da Polícia Federal, num corredor assim. Quando eu cheguei, o carcereiro olhou e falou, você é o pastor? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, vem cá, vou te revistar e você sobe. Quando eu cheguei lá no saguão, lá em cima, meus irmãos, estava todos os familiares dos empreiteiros que tinham sido presos. Eu cheguei e me sentei, sabe quando você se senta num vale onde existiam pessoas totalmente feridas, sangrando? E eu me sentei assim, parecendo um pombo molhado. E, cara, o que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo de Deus falou, se cala e obedece. Amém. Eu me calei. E de repente, a Maura entrou, foi lá, conversou com ele. É um vidro blindado, um telefone de um lado, um telefone de outro. Ele falou, agora é sua vez, vai lá. Mano, quando eu entrei, eu vi aquele vidro blindado, aquele cara pegou aquela carta. 3 dias depois que eu tinha visto ele espremeu no vidro assim, do outro lado. E ele disse assim, eu quero entregar o mais profundo do meu coração para Jesus. Eu quero. Aquele dia, meu irmão, aquelas famílias, elas espremeram a gente assim no local, assim, algumas pessoas, pedindo para que eles queriam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Sérgio saiu, foi com tornozeleira eletrônica para casa. Deus falou, agora eu quero que você abra um GR lá dentro da casa dele. Eu falei, Deus, para. Ele falou, Sandro, você está preocupado com o quê? Com a sua imagem? Você já é minha imagem, minha semelhança. Está preocupado com a sua honra? Sou eu que vou estabelecer sua honra. Não fique preocupado. E eu abri um GR lá. E aí eu chego no meu testemunho para você entender o ambiente. Eu estou dentro desse GR. E Deus começou a agir de uma forma tão sobrenatural, gente, que as pessoas, ele começou a convidar os amigos começaram a vir. E pensa numa galera onde a soberba estava no nível mais alto. E aí esses caras sentavam e o Espírito Santo de Deus começou a pipocar milagre na vida dessas pessoas. E um dia nós estávamos sentados em um desses GRs, entrou uma bruxa, cheia de câncer no corpo. E ela se sentou. E quando aquela bruxa se sentou no GR e começou-se a falar, o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar muito forte no coração daquela pessoa. E de repente entra uma outra pessoa, e aquela pessoa ela se senta, aquela pessoa tem câncer também.
Só que nós não sabíamos. Ela recebe uma ministração e ela fala assim: eu quero que Jesus entre no meu coração. Eu quero que esse Cristo que vocês estão pregando aí, ele more aqui dentro. E ela começou a ficar incomodada com aquela situação. E quando chegou no final, ela pediu uma oração e fizemos a oração. Ela aceitou Jesus. E ela foi dormir, ela estava dormindo naquela casa porque era da família daquela pessoa, que era esposa do Sérgio. E ela se deitou de madrugada. Ela deitou e dormiu. Eu fui pregar num acampamento da nossa igreja, chamado Mergulhando em Deus. E Sérgio foi naquele dia. Só que ele foi no outro dia. E quando ele chega lá, um dia, 2 dias depois do GR, ele falou: cara, tu sabe o que aconteceu com a irmã da Maura? Eu falei: não. Mano, aquele dia Jesus entrou no coração dela. Aquela mulher deitou para dormir. E quando ela acorda de manhã, a cama dela está banhada de sangue, mano. Ela corre ao banheiro, ela tira todas as suas roupas. Não tem uma marca de sangue em nada, nem em roupa íntima, nada. Aquela mulher, ela corre para o hospital. Fazem os exames, lacram-se os exames, ela vai embora, que ela morava em Nova York. Ela chega em Nova York, ela entrega para os seus médicos. Os médicos começam a examiná-la. Eu estou pregando em um outro lugar, 1 mês e pouco depois. Em cima do púlpito aqui, ó. Estou pregando como aqui, ó. Chegou a mensagem aqui. E a minha irmã, ela foi curada de câncer no quadril, câncer no seio, e os cânceres que estavam no corpo dela, todos foram embora. Ela está limpa, totalmente curada, sem ninguém tocá-la. E aí eu entro na ministração que vai demorar 20 minutos, que é o suficiente para gerar fé no seu coração. Se não gerar, não posso fazer nada. Deus quer uma igreja com experiências profundas. O que tenho falado na minha igreja é que não adianta sermos um ajuntamento de pessoas. Isso aqui não nos leva para o céu. Isso aqui é uma igreja chamada Igreja da Fé. Estava em um período de oração, Deus me deu uma revelação e Ele pegou e Ele falou: vou te mostrar algo. E Ele pegou na minha mão e Ele falou: presta atenção. Ele abriu uma visão para mim como uma igreja como essa. Um pastor pregando e pregando essa palavra. E a Bíblia e o Espírito Santo de Deus falavam bem assim: essa, Alessandro, é a igreja do domingo. Essa é a igreja da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a minha palavra. Essa igreja, ela vai ser edificada sobre as minhas bases. Mas existe uma outra igreja. O Espírito Santo de Deus pegou na minha mão, ele me levou até a porta da igreja. E quando eu cheguei na porta da igreja, ele falou: o que você vê lá fora? Eu falei: eu vejo caminhos iluminados, como uma pista de avião. O avião vem taxiando para pousar à noite e acende as luzes. E tinham luzes, pastor Marcos. E ele dizia: o que você vê? Eu vejo caminhos. E começa a aparecer nesses caminhos: mídia, moda, entretenimento, mundo dos negócios, governo, família, muitos 7 montes, que eu não tinha lido esse livro ainda. E nem o renascimento dos 7 montes agora. E ele falou: Alessandro, preste atenção. A igreja do domingo é a igreja da fé. Ela precisa congregar e ela precisa ter pastor. É bíblica. Mas existe uma igreja que trabalha na segunda-feira. Essa é a igreja da fé com obras. É a igreja que, quando eu peguei Jesus, que estava à minha direita, e botei no útero de uma mulher chamada Maria, e aquela mulher, ela diz ao seu esposo, e toda aquela casa passa por uma crise, porque uma mulher, ela dorme normal e acorda grávida. Não é louco? Ele falou: isso é uma experiência, e eu quero preparar essa igreja para que essa igreja seja uma igreja de milagres poderosos, e ela caminhe no meio da sua geração. E aí, eu vou para uma conferência ministrar, e chega uma pessoa para mim e fala bem assim: sabe, eu estava fazendo um estudo, e Deus me mandou te falar isso, não sei nem porque eu estou te falando. Você sabia que 95% das pessoas que estão sentadas hoje na igreja, elas não chegarão ao púlpito da igreja? E eu falei: continua falando, irmão. Ele falou: preste atenção, essa igreja, ela vai ser usada fora da igreja. Eu falei: ela é a igreja das esferas da sociedade. É a igreja que precisa ter uma experiência poderosa, uma aliança profunda com os seus pastores, e uma bênção poderosa dos seus pastores para dizer: agora eu estou enviando vocês, em cima da plataforma da igreja, que vem desde a igreja primitiva até os dias de hoje, o Cristo que entrou lá, e ele inundou aqueles corações, unificou as línguas. Quando sai-se de Babel e entra-se em Atos, nós enxergamos que as línguas são unificadas. E de repente o Espírito Santo de Deus começa a morar dentro do homem. Morar muito, em princípio,
Quando Jesus sobe em Mateus capítulo 5 em cima do monte, e ele, simplesmente os discípulos que são chamados em Mateus capítulo 4, eles se aproximam de um Cristo que em Mateus capítulo 3, no último versículo, o céu se abre e uma voz sai do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. João Batista já não era mais o cara que pregava arrependimento e batizava nas águas simplesmente, era o cara que tinha batizado o Salvador do mundo. As pessoas não olhavam para João Batista simplesmente como profeta, mas, mano, você batizou Jesus. Tem uma marca na sua vida, que ela é incrível. Aonde você está querendo chegar, Alessandro? Eu estou querendo chegar aqui, daqui um pouquinho nós vamos ultrapassar aquela porta. O que estamos sendo para a nossa geração? O que estamos fazendo para a nossa geração? Eu me lembro quando o Céu na Terra começou. Você sabe como o Céu na Terra começou? Que algumas pessoas endeusam o céu na terra. Eu falei, gente, céu na terra é de Jesus. O dia que ele mandar terminar, tudo continua, porque o nome dele será glorificado. Aquele jovem que está lá fazendo aquela reunião, alguns anos atrás estávamos na mesa da nossa casa comendo em família. Ele sentou com uma crise profunda. Sua irmã tinha suicidado, sua mãe internada no manicômio. Ele se senta numa mesa para comer, e Deus olhando para a vida dele falando: você vai ser a igreja da segunda-feira, eu vou te tocar hoje. Só que ele não entendia isso. Os anjos, Deus estava conversando com o destino dele, falando: eu vou te alinhar hoje, João. E João sentou e ele comeu. Ele comeu naquela mesa. Aquele dia o Espírito Santo de Deus entrou nele e ele falou: eu quero ter uma família de novo. Eu quero voltar para a minha família. Aquele jovem, ele traficava drogas em uma cidade chamada Taguatinga, Praça do Relógio. E ele estava ali. E de repente Deus pega aquele cara e fala bem assim: cara, você vai ser um avivalista. Você vai ser um evangelista. Você vai entrar para dentro de escolas. Nós já tínhamos um projeto de escolas, aonde quando eu sento naquela mesa, eu olho ele fala, sabe, ele tem projeto de escolas, nós temos projeto de escolas. Qual é o nosso projeto? Nós entramos numa escola toda destruída, nós reformamos aquela escola, entregamos uma escola nova para o Estado em 3 dias. Na contrapartida temos os alunos, que damos aula para esses alunos de vários cursos, e alinhamos esses caras com o Espírito Santo. E os avivamentos começam então a acontecer dentro de escolas. Jovens subindo em cima de mesas, de cadeiras, gritando que Jesus, ele vai entrar naquela universidade. Jesus entrando, professores se ajoelhando no meio de aulas, dizendo: a revelação que você teve da minha vida, ela é real, ela é real, ela é real, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não sei se isso é louco para você, mas isso é louco para mim. Aquele jovem, ele se levantou. Hoje aquela reunião na praça chegou a 100 países, 100 nações enxergam. Viemos aqui em Goiânia um dia desses, na Praça Tamandaré. Quase 5 mil jovens se reuniram. Um convite de redes sociais. Não é para ver uma pessoa, não. É uma experiência, uma geração que está procurando uma experiência. Você me compreende? Você me compreende? O que eu quero falar hoje com você é que o Espírito Santo de Deus, ele quer colocar dentro de você a essência do céu. A essência que quando você falar, as coisas que estão desordenadas na vida dessas pessoas começarão a entrar em ordem. E quando elas começarem a entrar em ordem, é a mesma coisa de Jesus olhando para Pedro e falando: ei, desce desse barco, meu brother, porque você vai andar comigo. A partir de agora você será a igreja, e sobre essa pedra eu vou te edificar, e você vai andar sobre as águas, e eu vou gritar nos meus últimos dias que vocês farão obras iguais ou maiores do que eu fiz. Mano, você vai fazer obras iguais ou maiores que Jesus fez, e você precisa acreditar, crer e viver isso. Por isso, o meu tio que está agora no hospital, no UTI, eu tenho certeza que se tiver uma pessoa aqui que tenha fé suficiente, do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos arrancá-lo de lá agora. Semana retrasada, a Cristiane estava no GR. Uma jovem entrou e ela falou: sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu falei: não, eu vim dar o meu testemunho. Eu sentei aqui com um tumor na cabeça, e hoje eu estou voltando para dizer que o tumor da minha cabeça, Deus arrancou ele. Eu não tenho mais nada. Não foi isso, Cristo? Deus pode mexer com a essência dentro de você, construir um ambiente de milagres, porque quando Ele mexe na essência, Ele constrói um ambiente. Aonde o Senhor quer me levar, apóstolo? Eu quero te levar, sabe aonde? Em Mateus, em Lucas capítulo 5, do verso 1 a 11, aonde Jesus está espremido no meio de uma multidão, chegando na beirada do lago de Genezaré, que na verdade é o mar da Galileia. Que o mar da Galileia se forma, sabe como? Lá no Monte Hermon. Quando você vai em Israel, você vê como daqui naquela galeria ali do som, um filetezinho que separa aqueles dois vidros, um filetezinho descendo lá longe. Monte Hermon, desce um filetezinho de água, quando ele bate na terra, ele começa a vir e forma o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele anda mais um pouquinho, ele desemboca.
num lago chamado Lago de Genezaré. Que o Lago de Genezaré começa a receber ventos, começa a receber uma essência. E Deus diz bem assim: eu vou mudar a tua essência. Tu vai ser o maior mar de água doce do mundo. E aí, 166 quilômetros de extensão. Deixa de banhar cidades e começa a banhar países. Nesse lago, Jesus está chegando, tem um cara lavando as suas redes. E Lucas, se você puder botar aqui, Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. E Jesus está chegando e a Bíblia fala que ele está exprimindo. E ele olha para 2 barcos na beirada da praia. E esses 2 barcos, um deles era de Simão. E ele olha para Simão e ele fala bem assim: ei, Simão, eu queria uma ajuda tua hoje. Tu pode me ajudar? Ele falou: posso. Eu queria pregar no teu barco. Eu vou pregar no teu barco hoje. E eu queria, quando eu subir nele, eu queria que você empurrasse um pouquinho lá para frente para que todos pudessem me ver. Cara, imagina, vamos lá. Imagina Jesus no meio de uma grande multidão apertado. Apertado porque todo mundo queria tocá-lo. Queria tocá-lo porque ele tinha uma essência, ele tinha uma palavra de vida, de direcionamento para o destino daquelas pessoas. Sabe qual é o papel da igreja nessa geração? Não é simplesmente pregar a palavra, é dar destino. Dar destino às dores, dar destino ao chamado, dar destino à palavra que está viva dentro, mas as pessoas não sabem colocar ela para fora de uma forma prática. E Jesus, ele estava no meio dessa multidão, onde mães estavam com seus filhos doentes, e elas olhavam a cabecinha de Jesus lá na frente. E ela falava bem assim: eu estou aqui só para ouvir um grito dele, uma palavra dele é suficiente. Jesus estava dando significado à igreja. 1988, promulgaram a nossa Constituição, com 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O Brasil entrou em ordem. Mateus capítulo 5, Jesus, ele abre a Constituição do reino e diz: para andar comigo eu vou mudar sua natureza. Você será bem-aventurado, feliz no hebraico. E eu vou mudar a sua essência, agora tu és sal e luz. E ele mexe na essência e ele mexe na natureza do homem. Quando ele chega em Lucas 5, do verso 1 a 11, quando ele é empurrado dentro daquele barco, a Bíblia fala que ele se senta. E Jesus se senta porque ele está cansado de uma jornada. Jesus começa a falar. Aquela mãe que tinha o seu filho doente, ele começa a ser tocado pelo Espírito Santo. Aquele pai que precisava de uma palavra de destino para voltar para sua casa, porque ele estava desempregado, Deus começou, através de Jesus, a alinhar a fé e dizer: cara, existe uma habilidade dentro de você. Igreja cristã evangélica do Avivamento, existe uma habilidade dentro de vocês, dada pelo céu, que Deus hoje quer tocar nela, e que Deus quer fazer dessa habilidade algo grande nessa cidade, nessa nação. Mano, nós começamos uma igreja numa sala de uma casa. Eu falo isso para a glória e honra de Jesus. Hoje, quando, sabe, eu vejo nova geração viajando o mundo e as nações, e as pessoas mandando milhares de mensagens, dizendo: meu destino está sendo alinhado. Valeu a pena. Quantas vezes eu sentei naquele banquinho ali, eu ouvi pastores pregar para mim, eu precisava estar aqui por um tempo. Deus estava gritando, assim como Jesus estava falando ali. Era o pastor Getúlio, pastor Manuel, outros pastores que estavam aqui, que me perdoem, eu não lembro o nome de todos, mas eles eram Jesus para mim. Estavam gritando no meu destino. Gritando no meu destino, sabe para quê? Para que 11 anos atrás, o meu filho que morreu, eu em cima de um púlpito pregando, e o Espírito Santo de Deus falou: não desça daí. Eu falei: eu estou em luto a partir de agora. E Deus falou: eu estou em festa. Porque se a morte de Lázaro é o sonho, a do seu filho será um testemunho poderoso para essa geração. 3 dias depois, Deus visitou a minha casa e trouxe Rafael de volta. Casei com uma mulher estéril. 2 meses de casamento, sentei na beirada da piscina na casa do meu pai. Olhei para o céu e falei: Deus, por que eu quero ter família? Aquele dia eu fui deitar com o meu coração cheio de expectativa que Deus poderia fazer algo. 3 da manhã, quando eu abri os meus olhos, o mesmo anjo que apareceu em Obed-Edom, numa visão que ele me deu, e por 30 minutos aquele anjo falou comigo. E eu falei: Cris, tira a foto dali. Tinha um risco no céu, mano. Eu podia ter trazido para botar aqui, né, Cris, para me ver. Aquele anjo, ele apareceu no pé da minha cama 3 da manhã. E ele disse assim: hoje eu vim aqui dizer para você
que o nome do seu primeiro filho, e aquele anjo começou a escrever no ar assim, será Gabriel, aquele que dará boas notícias às nações. Ele é meu, ele será um apóstolo. Mas eu estava sentado ali, alguns anos atrás, cheio de expectativas no meu coração. Muitos estavam sentados com a mesma expectativa que eu. Sabe, pastora Luiz, com a mesma expectativa. Os caras olhando Jesus falar, e eles derramando as suas lágrimas, dizendo, o meu destino foi mudado. Eu não sei o que significa um culto de sábado, domingo, qualquer culto que você vê. Mas quando você entende a palavra, essa palavra coloca dentro de você uma essência. Essa essência, ela muda o ambiente que está ao seu redor. O espírito da honra, que é o espírito do próprio Deus, ele nasce dentro de você e toma as suas atitudes. E tudo começa a ser mudado de uma forma poderosa. De repente Jesus prega, e Jesus volta para a beirada da praia e ele fala, Simão, sabe qual que é a segunda parte de tudo isso? Ele falou, não, agora eu quero que você pegue o seu barco. E você com as suas próprias forças, você está vendo aquela água azul que estava ali? Ele falou, tô, lá são águas mais profundas. Eu quero que você empurre o seu barco até lá. Jesus poderia falar bem assim, ei Simão, eu vou andar sobre as águas. Sabe por que eu já toquei em várias pessoas aqui? Multidões foram alinhadas, pessoas foram libertas, e agora eu vou empurrar o seu barco porque eu sou Deus. Foi eu que separei. Eu fiz separação de terra e água. Sou eu mando em tudo isso. Eu posso soprar o seu barco e ele parar exatamente no mesmo lugar. Pode ou não pode? Deus pode fazer isso? Sabe o que ele fez? Pegue o seu barco, empurre com as suas próprias forças até o lugar do seu último fracasso. Quando você chegar em cima do seu fracasso, você vai ver águas profundas para mais um pouquinho. Porque eu vou fazer um negócio por você. Eu vou fazer um negócio por você. Sabe, eu quero partir para o encerramento. Tem muitas coisas na minha cabeça. Nem era isso que eu ia pregar, por isso eu não olhei. Está na hora de nós irmos a lugares mais profundos. Porque Deus vai mandar nós lançarmos as nossas redes. Ele quer mudar as expectativas do nosso coração. A influência que Deus deu ao seu ministério, ela não pode ser construída por mãos humanas. É uma dependência profunda de Deus. Eu ouvi isso quando eu estava sentado ali naquele banco ali, alguns anos atrás. Cara, se vocês verem o lugar que Deus deu à nossa igreja esses dias, o Espírito Santo vai engolir aquela cidade nos próximos anos. Planejamento, 4 anos para a cidade, 4 anos para a nação, 4 anos para as nações. 12 anos incríveis. Pé no acelerador, adrenalina 24 horas, todo mundo louco, apaixonado por Jesus, indo na igreja, assistindo o culto de domingo, sendo discipulado, tendo uma aliança profunda. Eu peço a eles, não receba ninguém de outras igrejas, incender esse cara e dá para o pastor dele e fala, pastor, segura esse cara aqui, esse cara não pode sair. Nós não queremos da sua igreja ninguém, nós queremos uma aliança. Sabe, e Simão, ele começou a empurrar o seu barco, e eu quero te fazer uma proposta aqui hoje. Pega, eu vou falar igual o jovem, tá? Pega a mesma vibe, a mesma atitude de Simão e começa a empurrar o seu barco de novo para os lugares onde você ouvia a voz do Espírito Santo alguns meses, anos atrás. E ele dizia para você, eu vou te usar de uma forma poderosa. Eu vou te incendiar e você vai falar para uma cidade. Não desista do seu chamado. Não desista do que Deus disse a você. Se as pessoas ao seu redor não acreditarem, o cego Bartimeu, que o seu pai era um general de exército chamado Timeu, que foi crucificado em praça pública porque se levantou contra o imperador romano e montou movimentos revoltosos, perdeu a sua aposentadoria crucificado na frente do seu filho. Bartimeu vendo seu pai sendo crucificado, um exército, um cara que guerreou. Quantas vezes ele livrou a sua nação, mano? A desonra, entrou dentro daquela casa. Timeu, ele foi crucificado na frente da sua família, junto com uma parte do seu exército. Os filhos, eles foram, pastor Manuel, lá para frente, arrancaram os olhos de Bartimeu, na frente da sua família. Bartimeu não estava naquele lugar por acaso. A mesma essência que gritou Bartimeu e ele levantou. Porque onde Jesus chega, o ambiente muda. Onde a igreja chega, o ambiente muda. Existe uma palavra poderosa na sua boca, que aonde você chega, muda. Você só precisa crer nisso. Talvez você não consiga viver, mas você precisa crer. E o crer é viver em Deus. Quando você crê, quando você tem fé, você diz para o céu, sabe, entre nas minhas forças e renove, faça essas forças se tornarem além daquilo que eu possa governá-las. Porque a força do céu você não governa, você vive sobre a plataforma dela.
Não tem como governar a fé, mas tem como viver pela fé. Tem como. O mesmo Bartimeu que ouviu assim, tem de bom ânimo, foi a mesma coisa que no ambiente que estava ao redor de Simão, Deus estava dizendo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo você que está aqui nessa manhã. Tem de bom ânimo. Simão, com as suas próprias forças, ele disse, eu já pensei já. Sabe por quê, pastor? Porque sempre a nossa alma vai querer dar uma resposta mais contundente do que a resposta que Deus já escreveu no nosso destino. Sempre o mundo vai querer gritar mais alto. E você vai dizer não. Cara, ele chegou, ele olhou para trás. Ele falou, estou aqui, Jesus. Ele falou, joga a rede. E aqui eu encerro. Mano, quando aquele cara joga a rede, é como eu e você, quando vamos num lugar de trauma, ou, de novo, estamos fazendo a mesma coisa que a última vez não tivemos respostas favoráveis, para que a nossa fé, ela inunde o nosso coração com respostas positivas, para que possamos continuar avançando em Deus. Quando ele jogou a rede, mano, sabe o que Deus fez? Deus falou bem assim, ei peixes, eu quero que vocês subam agora ao nível que a rede de Simão vai pegá-los. Sabe, pastor Manuel, ele chegou e olhou, Deus mergulhou naquilo que ele criou, o eu sou mergulhou, ele olhou para cima e falou, eu estou mandando vocês subirem. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo a você que está aqui sentado nessa igreja, eu estou mandando tudo o que você precisa para a sua história, para que você lance as suas redes. A senhora crê nisso? Mano, imagina aquele cara com a rede, daqui a pouquinho o trem começa a balançar, velho. E a rede começou a balançar, não balançou por uma noite, só que agora está balançando com força, com uma força que ele nunca aguentou a intensidade daquele negócio. E ele olha para Jesus e Jesus disse lá, eu não disse para você, meu irmão, que a tua rede ia balançar. Sabe, você que está aqui, a sua rede vai começar a balançar também, você vai olhar e Jesus vai olhar para você com a mesma cara, com o mesmo semblante, com a mesma essência, simplesmente olhando com o mesmo olhar apaixonado de um pai que olha para um filho dizendo, ei, eu não falei para você que a tua rede ia balançar, meu velho. Meu irmão, e o cara começou a puxar, e a rede não fechava lá embaixo, e agora ele já está dizendo, deixa eu perder nada, Deus. E Jesus dizendo, puxa a rede, meu brother, puxa para cima, e ele começou a puxar, e daqui a pouquinho o outro barco de lá, ele começou a olhar, e Simão começou a dizer, vem cá, meu irmão, você está disposto nessa manhã a empurrar o seu barco? Sabe por que você vai ter uma ceia? A ceia nos leva àquela cruz, e ela nos faz ver a cruz vazia, e aquele sepulcro, sabe, no jardim do túmulo, onde você olha para o seu lado direito, quando você chega na porta do túmulo, está um monte da caveira onde Jesus foi crucificado, e uma grande placa dizendo, ele não está aqui. Ele ressuscitou, sabe por quê? Porque ele quer fazer a sua rede balançar de novo, porque ele quer pegar suas forças e dizer, vai mais profundo, meu irmão, vai mais profundo. Você não está morto, você não está morto. Eu quero orar por você nessa manhã, e quero dizer para você, não seja como a geração de Eleazar, que teve 2 filhos chamados Aió e Uzá. A arca saiu do templo de Dagon, onde os filisteus falaram, tira essa praga daqui, porque simplesmente eles chegaram no dia, Dagon estava caído com a sua cabeça, com a sua cara na frente da arca e suas mãos decepadas. Eles tiram aquela arca dali, eles levam para Abinadab, Abinadab diz, Eleazar, você vai cuidar disso. Eleazar, ele pega e bota a arca na sala da sua casa, ficou lá por 20 anos, meus queridos. 20 anos, meninos correndo em volta da arca, não se prostraram, a presença de Deus ali, a essência de Deus ali. O que mais queremos na nossa geração? Jesus está aqui nessa manhã, Ele é a arca, você é a arca. 20 anos os moleques correndo em volta da arca, abria a janela, limpava a arca, a meninada correndo. De repente, Davi assume o trono de Israel, e ele fala, vamos trazer a arca. Vão na casa daquele cara, pegam a arca, colocam em cima de carro de bois, do mesmo jeito que ela saiu do templo de Dagon, sendo que ela tinha que estar no ombro dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Aqueles que tinham uma experiência profunda com a glória de Deus, aqueles que sabiam o que significava a responsabilidade de carregar a presença. Igreja, nós temos que saber o significado de carregar a presença. Sabe por quê? Porque vamos chegar nas águas profundas e as nossas redes precisam balançar. A arca vai caminhando para Jerusalém, o boi tropeça, o boi novo,
Quem foi segurar a arca? O garoto que acesso à presença. Ele toca, meu irmão, achando que ele podia tocar na arca quando ela estava na sala da sua casa. Quando ela é simplesmente um utensílio, como sabe o quê? Como um sofá bonito que a gente põe na casa. Veio um raio do céu, atravessou o peito de Uzá, meu irmão, ele caiu morto. Davi entra em crise, falando: cara, como isso acontece? Ele olha para um barraquinho na beirada da estrada, casa de Obed-Edom, enfia a arca lá dentro, vai para o palácio, mergulha diante de Deus, perguntando o que aconteceu. Ele estava no mesmo ponto que Simão estava. E Deus falou bem assim: eu quero te ensinar, mano. A arca ficou por 3 meses, 12 semanas e 90 dias na casa de Obed-Edom, para Deus criar uma essência. E aí sabe o que acontece? Um dia, chegam para Davi e dizem: Obed-Edom é milionário, Obed-Edom está cheio de glória de Deus, a casa dele está toda liberta, meu irmão está saindo poder de dentro daquela casa. Davi, ele corre, ele bate na porta do barraquinho. Meu irmão, Obed-Edom, quando vê o rei de Israel, ele se prostra diante do rei de Israel, um garotinho que saiu das campinas de Belém para se encontrar com o profeta Samuel, mano. Ele fala bem assim: eu vim saber o que está acontecendo aqui. E ele pega a arca e ele leva ao lugar mais profundo. Sabe qual era o lugar mais profundo? Estar debaixo de uma tenda, para que uma nação toda pudesse ser colocada e pudesse se expor à glória de Deus. Feche os seus olhos. Eu vejo o Espírito Santo de Deus renovando força de pessoas aqui. Eu vejo palavras que saíram desse púlpito por muitos anos, e elas ficaram rondando, procurando corações de pessoas apaixonadas, e que essas palavras pudessem acontecer. Eu sou fruto de uma dessas palavras. Eu estava sentado ali, ó, o louvor pode vir aqui me ajudar. Sabe, eu quero fazer uma oração muito rápida, mas eu quero que ela seja profunda para você. Senão não tem significado a gente estar aqui, não. Como estão suas forças? Deus pode renová-las nessa manhã. Eu vejo nessa manhã Deus arrancando o câncer, desaparecendo. Pode correr para os seus exames. Eu vejo Deus tocando na glicose de pessoas. Eu vejo Deus tocando na vista de uma pessoa que já está 70% certa. Eu vejo Deus unindo pais a filhos. Conferência de família aqui, ó. Cara, eu vi os temas aqui, mano, mergulha nesse negócio aqui, me leva para tua casa. Só o título já me liberta. Só de ler o título, a mensagem já vem na minha cabeça. Eu falo: meu Deus, é isso. Mas hoje eu quero falar sobre você. Jovens que estão aqui. A primeira vez que sentamos numa praça tinha 19 pessoas, se eu não me engano. Milhões do Brasil hoje se sentam. Nos últimos 10 anos, 15 milhões de jovens foram tocados. Jesus entrou no coração deles. Esse número é dele, é de Jesus. Mas eu não posso deixar de falar o número, sabe por quê? Porque isso honra ele e honra a mim. Mas hoje, até onde você precisa empurrar o seu barco, Deus vai te dar forças. Empurra para lá agora. Sabe, se você tem lágrimas dentro de você, comece essa ceia com lágrimas. Comece essa ceia cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você estava vazio, eu estou dizendo que Deus quer te encher mais. Sabe esse Espírito Santo que você orou no início? E que sempre a oração do início do culto parece que é a mais difícil. É esse mesmo Espírito Santo que você vai falar com ele agora, com o seu coração desse jeito.